Olá, tudo bom com você? Hoje nós precisamos conversar. Vou trazer algumas atualizações em o que está acontecendo comigo após a histerectomia total. E só para atualizar vocês, hoje aqui na minha cidade tá assim, 10 graus, com a sensação térmica de 9, chovendo. E tipo, daí eu tô toda encapotada assim, mas pra quem tem aqueles fogachos da menopausa, sabe que como é complicado no calor a gente ficar como se tivesse com a cabeça dentro do fogo. E eu tô me sentindo muito bem porque os fogachos até então estão tranquilos. Eu até vou conversando com vocês e eu tenho umas roupas, que eu tenho umas toalhas que eu botei para lavar e eu já vou também trocando uma ideia aqui com vocês. Bem, para quem me acompanha sabe que em 8 de abril eu fiz uma histerectomia total e fiz a retirada do colo do meu útero, do útero, das trompas e só ficou os ovários. Vai fazer, agora, 8 de julho, fará 3 meses que eu fiz a histerectomia. E uma coisa até que eu quero comentar com vocês é o seguinte, tá meio complicado a relação, tá meio complicado os sentimentos aqui dentro de mim. Eu vejo a maioria das mulheres comentar que fica muito irritada, que fica assim a flor da pele. E uma das coisas que não está me dando, por enquanto, é irritação. Mas, gente, eu tô numa sensibilidade tão grande que vocês não têm noção. A coisa tá tão complicada que se meu marido falar que eu tô bonita, eu começo a chorar. E eu até acho graça em relação a isso, porque como eu fiz a histerectomia e tal, eu achei que eu não iria ficar assim tão, como é que eu vou dizer, tão sentimental, sabe? Eu não achei que eu iria ficar. E até deixa eu colocar vocês aqui, porque daí enquanto isso eu vou fazendo um café. Tem muito pouco café e eu tô com vontade de tomar um cafezinho fresco, enquanto isso a gente vai papeando. Gente, eu tô num sentimentalismo que eu estou me desconhecendo. Que nem eu brinco. Tem propaganda de margarina, se eu vejo uma propaganda de margarina, eu já tô chorando por causa daquela propaganda. Imagina se eu ver um filme, né, um filme de suspense que envolva um assunto delicado ou qualquer coisa assim, eu acho que eu vou morrer chorando. Então, eu tô tão à flor da pele nesse sentido que eu até, sinceramente, gente, assim, tô me desconhecendo por completo. Segunda-feira, eu conversei com a ginecologista que já faz bastante tempo que me acompanha, mas não é a ginecologista que trabalha comigo lá na Polícia Científica, que é médica legista. Eu já tinha essa consulta marcada bem antes de eu fazer a retirada do pólipo. E eu fui na consulta, eu me queixei para ela, falei de tudo isso. E falei, né, como é que eu vou dizer, ela me pesou, ela viu que eu tô com 68,1. Foi uma das coisas que eu notei, é que depois de eu fazer a histerectomia, eu acho que eu desinchei, ou tô emagrecendo, eu não sei, só sei que eu não acordo mais com as mãos tão inchadas como eram, eu estou mais tranquila, eu só tô com a sensibilidade à flor da pele, sabe? De chorar por qualquer coisa. Isso tá me pegando valendo, porque no habitual, a Luana de antes, ela não era assim. E agora,
a coisa tá meia complicada. E isso me incomoda, sinceramente, sabe? Isso me incomoda porque eu vejo que as coisas estão muito à flor da pele. Eu não sinto irritação, sabe que eu até acho que eu tô mais calma. E isso antes de mostrar para vocês qual foi a medicação que a doutora me deu em relação a isso que eu acabei comentando com ela, sabe? Eu fui lá, ela fez um ultrassom transvaginal. Deu para ver ali, mais ou menos, porque eu até perguntei para ela se nesse ultrassom transvaginal dava para ver como é que estava a cicatrização, né, ali do local onde foi retirado o colo do útero. Ela disse que é difícil, mas ela ia tentar. E ela conseguiu ver que está tudo ok. Ela teve um pouco de dificuldade de ver os ovários, porque eu acabei ficando com os 2 ovários, e ela foi mexendo ali na parte da barriga, apertando, porque os ovários estavam lá atrás das alças intestinais. Então, mas ela viu que está tudo ok, mas uma das coisas que ela frisou é que os meus ovários estavam inativos, não tinham atividade. Eu até perguntei para ela se isso era normal, porque em 8 de abril eu fiz a esterectomia total, onde a doutora Janaína só deixou os ovários para a produção de hormônio. E já agora, né, segunda-feira passada, hoje é dia 26, mas segunda-feira passada ela viu que os ovários ali não estavam sem atividade mesmo. E ela disse que sim, pode acontecer de não terem mais atividade e por causa disso que o meu próprio corpo está tendo isso, sabe, em falta de estrogênio, progesterona, essas coisas assim. Mas eu estou tomando a progesterona micronizada, que foi a doutora Aline, né, que trabalha comigo como médica legista, que acabou receitando para mim, para eu poder continuar tendo progesterona no corpo, e isso não quer dizer que eu vá tomar sempre. Pode ser que não, pode ser que daqui a um tempo eu não venha a tomar mais a tal da progesterona micronizada. A doutora Bárbara, ela comentou que é uma das coisas que eu não precisaria estar tomando, mas uma coisa que eu notei, e isso eu falo para vocês que eu notei de cara, quando eu comecei a tomar a progesterona micronizada, ali de 4 a 5, 6 dias, eu notei que o meu sono mudou completamente. Eu fiquei bem, estou dormindo bem, e isso me deixou muito feliz, porque tinha momentos em que eu despertava durante a madrugada, eu estava tendo dificuldade de pegar um sono, né? E com a progesterona, até eu tô tomando, a progesterona micronizada que eu tô tomando é a Gimpro de 200 miligramas. E assim, ó, eu não quero que vocês peguem e comprem sem receita, sem falar com o ginecologista de vocês. Porque a doutora Aline, ela comentou comigo que era para eu tomar, que iria ajudar nessas questões em relação aos fogachos, ao meu sono, e realmente tá muito melhor. Eu estou conseguindo pegar no sono de boa, eu estou tendo um sono completo, vamos dizer assim, sem acordar na madrugada, e isso me deixou muito feliz, porque estava meio complicado esse negócio de não conseguir pegar direito no sono e ainda no meio da noite acordar, sabe? Isso estava me pegando valendo. Mas eu vou terminar, eu acho que eu já são 30 comprimidos, eu tomo um antes de dormir, tem que tomar com o estômago vazio, tipo, não é logo após a janta, tem que esperar um pouco, e eu já tô terminando essa cartela e vou para a segunda.
E essa miligramagem da progesterona, desse Gimpro, deu muito certo. Até a doutora tinha comentado que era para eu começar a tomar com 100 miligramas, mas se eu visse que não estava dando certo, era para eu aumentar a miligramagem. E eu conversei com ela e acabei aumentando para... Opa! Aumentando para 200 miligramas e vi que deu muito certo. Fiquei muito feliz e eu estou mantendo esse sono regular, os fogachos diminuíram muito. Mas daí na segunda-feira, quando eu fui na doutora Bárbara e comentei tudo isso com ela pegou, ela conversou comigo, eu disse para ela que eu estava muito sensível e que a coisa estava meio complicada. Eu falei para ela da reposição do estrogênio, mas eu tenho 2 agravantes, vamos dizer assim, que antes de eu fazer a reposição com estrogênio, eu preciso ver certinho. Eu tenho um hemangioma no fígado, que é como se fosse um tipo de um coágulo que nasceu comigo. Isso eu descobri já faz muito tempo, eu faço acompanhamento e por enquanto ele tá ali de boa. Então, mas para eu poder tomar o estrogênio, eu tenho que voltar na médica, que é gastro, se eu não me engano, para ver certinho sobre esse meu hemangioma. Daí eu já fiquei tudo coisada, né? Já fiquei pensando assim, ai, ai, ai. Porque a doutora Bárbara só vai liberar para eu fazer reposição com estrogênio caso a gastro libere sobre esse hemangioma que tem no fígado, sobre esse coágulo do fígado. Daí eu já fiquei tudo coisada, né? Pensando assim, vou marcar uma consulta com a doutora Priscila, que é gastro, que foi a que descobriu esse hemangioma. Vou ver como é que tá o hemangioma e vou levar novamente para a doutora Bárbara o que a doutora Priscila falar. Mas tem outro agravante também, porque eu sou fumante. E para pessoas que fumam, é meio complicado fazer o uso do estrogênio por causa de trombose. Aí a gente fica pesquisando na internet as coisas, né? E eu vi alguns estudos de que mulheres que, no caso, fumam, não devem fazer a reposição com estrogênio, porque o risco de trombose é 3 vezes maior. Se você, mulher, já nasce assim, o risco de trombose é de, se eu não me engano, é de 5 mulheres para 10 mil. Se você toma anticoncepcional, dobra, é de 10 mulheres para 10 mil. Se você é fumante, triplica, tipo 15 mulheres para 10 mil. Mas uma das coisas que eu não sabia, e eu só tô falando isso, gente, porque eu vi, eu pesquisei, mas eu não sou médica. Eu vi um médico falando, comentando sobre isso, que uma mulher grávida, o risco de ter trombose, ele se intensifica em 10 vezes. Então, de 50 para 10 mil. Acho que é isso, se eu não me engano, tá? Mas que se intensifica muito. E quando a mulher tá no puerpério, aumenta muito mais os riscos. É tipo de 200 a 300 mulheres que podem dar a trombose para 10 mil. E ele defende a reposição hormonal bioidêntica que a mulher precisa, ou a reposição hormonal em si. E eu fiquei pensando em relação a isso, porque eu fumo menos de uma carteira por dia, mas eu corro riscos
Já tô com 52 anos, vou fazer 53, então isso eu já não sou mais nenhuma menina, né? E eu fiquei meio abolada, porque mesmo assim eu gostaria de tentar fazer a reposição hormonal com estrogênio. Aí, eu comentando tudo isso com a doutora Bárbara, ela comentou que ela trabalha com hormônios clássicos, os que têm estudos e tal, e que por enquanto os bioidênticos na concepção dela ainda não tem um estudo aprofundado. Eu particularmente discordo, mas eu sou uma leiga no assunto, tá? Mulheres, eu sou leiga, eu acho que ela estudou muito mais do que eu, mas eu gostaria de tentar, sabe, fazer. No momento, que nem eu falei para vocês, no momento eu tô tomando a progesterona micronizada, eu tomo à noite. Aí a doutora acabou me dando esse promestrieno de 10 miligramas para eu fazer a aplicação lá dentro da vagina 2 vezes por semana. O que vai acontecer? Ele vai ajudar com que eu não tenha aquela, como é que eu vou dizer, aquela rigidez, eu não sei se é o nome correto, rigidez, mas ele vai ajudar, ele é indicado no tratamento de alterações tróficas, que são distúrbios da vulva e da vagina, causada pela redução ou falta do estrogênio no organismo. Também é indicado para acelerar a cicatrização e lesões na vagina e colo do útero no período do pós-parto normal, pós-cirurgia ou pós-terapia local com agentes físicos. Então, no meu caso, ele foi indicado para o tratamento dessas alterações tróficas, tipo a vagina ela ficar seca, ali a vulva, né, a vagina, causados pela falta do estrogênio. E ela também me deu um lubrificante à base d'água, que eu já usava, e eu comecei a usar, fazer a aplicação 2 vezes na semana. Antes de dormir, eu faço a aplicação. Daí é importante naquele dia você não ter relações sexuais com o seu parceiro. E comecei a usar, eu fiz uma aplicação, eu comprei ele na segunda, daí eu fiz a aplicação na segunda à noite e vou fazer a outra aplicação hoje à noite ou amanhã. É 2 vezes por semana. Mas daí ela acabou me dando esse cloridrato de venlafaxina 37,5, um Venlift OD. Ela acabou me dando esse daqui porque ela disse que este daqui seria muito bom para regular esse choratel todo. Daí eu fiquei pensando, porque assim, ó, há muito tempo atrás eu tive depressão, eu tomei a venlafaxina por 2 anos, se eu não me engano, e foi uma das coisas até que eu questionei com ela, porque eu disse assim, doutora, eu não tô com depressão, eu tô me sentindo bem, ainda depois que eu fiz a esterectomia, nossa, eu tô me sentindo bem, eu tô tendo disposição para fazer as coisas, no trabalho tá tudo bem, eu não senti nenhum tipo de limitação ao trabalhar, e isso que eu trabalho em um serviço pesado. Eu com 30 dias, a doutora Janaína, que foi a cirurgiã ginecológica que fez todo o procedimento comigo, em mim, ela me liberou. Então eu fiquei assim tão feliz de voltar bem e voltar a trabalhar bem, que para mim deu tudo certo. Só que com essas alterações na minha sensibilidade, no meu humor, né, de eu estar bem e de repente eu pensar em alguma coisa, ouvir alguma coisa, começar a chorar, ela acabou dando a venlafaxina. Eu fiquei pensando, mas estou tomando, sabe? Peguei, estou tomando certinho como ela disse,
para não haver problema. Mas ela ainda não me deu os exames para ver como é que tá as taxas de progesterona, estrogênio e testosterona. Então eu vou ver com a doutora Aline, que é a que trabalha comigo lá na Polícia Científica, porque ela já falou para mim, ó, Luana, depois de 2 meses nós vamos fazer a bateria de exames que nós fizemos a primeira vez, onde foi descoberto que a minha ferritina estava extremamente baixa. Nós vamos fazer a mesma bateria de exames e ver como é que tá tudo em você. E, dependendo de como estiver as coisas, vamos ver se a gente entra, né, para fazer algum tipo de reposição hormonal, e é isso que eu quero. Porque uma das coisas que eu questionei com a doutora Bárbara é eu tomando a venlafaxina, eu melhorando, porque ela disse que essa dosagem de venlafaxina vai ajudar tanto no meu humor, aí eu não ficar tão sensível, eu não chorar tanto, e também vai ajudar nos fogachos, porque ele vai, parece-me que atuar lá dentro do cérebro, é uma coisa mais neurológica lá, sabe? Eu não sei explicar direito, mas ele vai ajudar nessa parte dos fogachos. Mas daí, eu vou ter que tomar para sempre? É isso que eu fiquei me perguntando, e eu perguntei para ela, ela disse, não, vamos ver como é que você vai se comportar, como é que vai ficar teu humor, para daí a gente ver por quanto tempo você vai tomar. Porque uma das coisas que eu quero, pessoal, é o seguinte, é ter qualidade de vida como mulher, com o meu esposo. Eu sempre fui uma pessoa assim que, como é que eu vou explicar para vocês? Que gosta da coisa, sabe? Assim, de namorar gostoso, essas coisas assim. Você, mulher que tá vendo o vídeo, eu acho que você vai me entender. Eu não perdi o desejo e eu não quero perder o desejo. Eu quero ter uma qualidade de... Opa, bati até no microfone, gente, meu Deus. Mas eu quero ter uma qualidade de vida razoavelmente boa, porque eu sei que vai chegar um ponto em que o meu esposo vai ter os problemas dele, que são problemas normais de um homem enquanto envelhecer. E a gente vai ser mais companheiro um do outro do que ter a relação sexual efetiva. Eu não sei se eu estou me fazendo entender, mas enquanto ele tiver disposição, eu também quero ter. E eu também estou fazendo isso por mim, porque eu me sinto muito bem. E com tudo isso, com esses picos, né, de humor que está acontecendo comigo, eu fico preocupada. Eu estou tomando a venlafaxina, é 1 por dia de manhã. A progesterona, mais uma vez, né, frisando, eu tomo à noite antes de dormir. E só que mesmo assim, eu quero poder não perder a vontade das coisas. Eu sei que a venlafaxina ela vai ajudar a melhorar o meu humor, ela vai tirar esse negócio de estar meio chorona, dengosa, manhosa, essas coisas assim. E eu tô muito sensível nessa parte. Mas eu também quero ver se numa dessa o estrogênio já não tá muito baixo e eu fazendo a reposição com estrogênio possa melhorar essa qualidade dentro do meu organismo. Sobre a cirurgia em si, tá tudo jóia, tá tudo bem. Nossa, gente, como... Eu não sei nem explicar como foi bom ter feito a esterectomia por vídeo. Tem uma mulher que veio daqui do canal, lá no meu Instagram, perguntando
né, sobre tudo o que estava acontecendo comigo e tal. E eu quero agradecer, assim, de coração, Gleice, né, que é essa mulher que me perguntou as coisas, eu respondi para ela. E eu adoro mandar áudio, tá? Eu adoro mandar áudio porque eu acho, assim, que parece que a pessoa está conversando com você, assim, pertinho. A Gleice me perguntou como é que realmente eu estava em relação aos 30 dias de que o médico dela tinha liberado atividade física após 60 dias. E eu até comentei com ela que cada médico, cada cirurgião ginecológico, cada médico, eles têm um protocolo. A maioria deles libera só após 60 dias, pelo que deu a entender nas pesquisas até que eu fiz. A doutora Janaína, para mim, ela me liberou com 30 e eu segui conforme ela mandou. A liberação para atividade física e para o trabalho, mesmo sendo pesado, com 30 dias, e 45 dias eu poderia ter relações sexuais com meu esposo. E a gente seguiu esse cronograma e eu fiquei muito bem. E até uma das coisas que eu comentei com a Gleice é que após 30 dias, após o retorno, né, de 30 dias, ela conversar com o médico para ver se ela poderia fazer caminhadas, sabe? Tipo, ela dá uma caminhadinha no bairro para ver como é que é, porque às vezes, para muitas pessoas, só o fato de você sair para caminhar é maravilhoso. Gente, eu saí para pedalar bem no dia que fez 2 meses de cirurgia. Eu me senti tão bem e muito antes eu saí para caminhar aqui no meu bairro. Não saí que nem uma louca desvairada, sabe? Mas eu saí para caminhar, para dar uma arejada na cabeça e foi muito bom. Foi muito bom para mim. E eu agradeço por a Grace ter ido lá no meu Instagram, conversado comigo, e eu assim, até o meu Instagram, que é Luana Pereira, LGS, ele é mais voltado para a minha profissão. Eu acabo esquecendo que eu tenho que alimentar o Instagram dicas e fases da vida com Luana, e eu me esqueço. Eu me esqueço, gente, é tanta coisinha na minha cabeça e tal, que eu assim fico pirulitada. Mas eu já tô deixando aqui o meu Instagram, o outro onde eu fico mais atuante devido à minha profissão, porque caso você queira fazer alguma pergunta relacionada ao procedimento que eu fiz, a como é que eu tô em relação a tudo que está acontecendo, é Luana Pereira LGS. Coloca tudo junto, você vai me achar, eu com a mão assim na cabeça e respondo, sabe, a qualquer questionamento que você queira fazer para mim, me perguntar, porque cada corpo reage de uma forma, cada pessoa reage de uma forma. Eu sei que tem mulheres que acabam tendo uma irritabilidade absurda e eu nesse momento eu estou absurdamente sensível, só para vocês verem. A irritabilidade, ela não tá aguçada, não tô. Até tô achando muito, que eu tô muito calma, sabe? Mas a sensibilidade, gente, tá assim complicada. Eu comecei a tomar a venlafaxina na segunda-feira mesmo. Então eu tomei na segunda, depois que eu vim da doutora, eu tomei um. Na terça eu tomei uma venlafaxina de manhã. Na quarta também tomei de manhã e na quinta de manhã. Então tô seguindo à risca, bem certinho, para ver se numa dessa eu melhoro. Na bula até diz que os efeitos desse medicamento Venlift OD, eles com 5 a 6 dias, se eu não me engano, você já vê alguma diferença. Eu particularmente sei que esse tipo de medicação, ele começa a fazer efeito lá dentro do teu cérebro a partir de 15 a 20 dias. Mas tô tomando, tô faceira, não tô com vontade de chorar, tá tudo bem e vamos continuar nessa batalha. Eu vou marcar uma consulta com a doutora Priscila, que é a gastro, né, que acabou achando o hemangioma no meu fígado, para ver como é que tá,
se ele aumentou, se ele diminuiu e ver o que ela fala em relação a eu fazer a reposição com o estrogênio. Vou tentar, sinceramente, gente, vou tentar parar de fumar porque eu acho que eu vou ter uma qualidade de vida melhor. Eu já estou trabalhando a minha cabeça para isso. Não é fácil, porque estudos comprovados dizem que para a mulher é mais difícil deixar de fumar do que o homem, porque a própria nicotina lá dentro do cérebro, ela acaba afetando outros lugares ali, que faz com que a dependência química seja mais acentuada na mulher do que no homem. Eu sei disso, mas eu já deixei de fumar uma vez, fiquei 6 anos e quero deixar de fumar novamente. Então eu quero ver se faço um plano para poder diminuir o cigarro e chegar a parar realmente de fumar, porque eu ainda quero ter alguns milhares de anos aí para frente. Eu tô brincando, mas eu quero assim a ter mais anos de vida, aproveitar com meu esposo. Uma coisa também que eu quero deixar registrado é que o meu esposo, ele tá... Ai, gente, ele tá assim me ajudando muito nessa fase em que eu estou passando. Eu até não imaginava que ele ia ser uma pessoa tão presente, tão carinhosa, porque eu sei que a maioria dos homens não entende essa fase em que a mulher passa, em que fica assim com tudo à flor da pele, se irritando por qualquer coisa, e ele vê que eu choro por qualquer coisa, eu não estou irritada, eu estou chorona. E ele entende, eu mesmo chorando, eu digo, não tem nada a ver com você, não é com você, só deixa eu chorar. E ele deixa eu chorar, e ele me abraça, e daí passa, e fica tudo bem, sabe? Então, é agradecer que até hoje, nesse exato momento, ele está me apoiando, ele está junto comigo, e nós estamos enfrentando isso tudo junto. E o amor é isso. O amor é você ter alguém do teu lado que consiga entender as tuas aflições. Eu sei que não são todos os homens que são assim, que entendem. Tem muitos que ficam, como é que eu vou dizer? Eles não querem entender. E eu fico triste por essas mulheres, porque essas mulheres, elas ficam retendo dentro delas todos aqueles sentimentos em que elas estão passando. E como eu queria que todas pudessem ter um companheiro como o meu, que está ali comigo, a gente enfrentando junto todos esses percalços da perimenopausa, da menopausa, porque não é fácil. Mas quando você tem alguém do seu lado que procura saber mais, que procura entender, a coisa fica mais leve. Eu trarei outras atualizações futuramente, eu só demorei um pouco para fazer esse vídeo porque eu queria ir na consulta com a doutora Bárbara, queria trazer as minhas percepções e também queria trazer sobre esses 2 dilemas, no caso do hemangioma no fígado e do tabagismo, para ver certinho, sabe? Porque outras mulheres também podem estar passando pelo mesmo problema em relação ao tabagismo, não poder fazer a reposição com estrogênio. Mas eu vou ver certinho sobre isso, porque, sinceramente, gente, o que eu vou falar agora para vocês pode ser muito impactante, mas eu quero viver 25 anos ou 20 anos com qualidade de vida do que 40 tendo N atribulações na minha cabeça. Então, eu já falei com a doutora Aline sobre isso e nós vamos fazer a dosagem dos hormônios até para ver como é que tá tudo. E eu vou consultar com a gastro para ver em relação ao meu hemangioma e eu quero fazer reposição hormonal, se der tudo certo, bioidêntica, e trazer para vocês todas essas percepções, tudo que eu tô sentindo nesse momento. Vou continuar tomando o Venlift, né, para não quebrar isso que a doutora Bárbara falou.
Vou continuar tomando, vou ver como é que ele vai ficar certinho em mim e tal, como vai atuar aqui dentro, né, do meu organismo, mas eu vou trazer para vocês mais informações, atualizações, porque eu acho importante a gente compartilhar as experiências. Pode ser que numa dessa você esteja passando o que eu também estou passando. Como pode ser que não, mas aqui nos comentários, se você puder, coloque a tua experiência. Vamos trocar informações, vamos trocar ideias, porque a gente vai poder ajudar outras mulheres que às vezes ficam reclusas ali dentro de um casulo pensando, meu Deus, isso está acontecendo só comigo, tá bom? Eu espero que você fique bem. Eu e o meu cafezinho no copo ainda. Mas, ó, de coração, obrigado por todos vocês que estão vindo aqui no canal Dicas e Fases da Vida. Eu espero que você fique bem mesmo. E tamo junto aí formando uma comunidade de mulheres que estão passando por um monte de coisas que antigamente não era falado. E hoje em dia, sim, ele é mais debatido, ele é mais falado. Por quê? Porque a gente precisa se ajudar. Um beijo, fique bem. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.